I need someone to show me my place in all this. I only care about your lost city. This beautiful place. But the closer you get, the more you see the great darkness within. Every civilization was built off the back of a disposable workforce. But I can only make so many. Happy birthday. This is my letter to the world that never wrote to me. You are alone in your rebellion, Miss Dickinson. I'm walking in the rain. Tears are falling and I feel pain. Wishing you were here by me to end. Mama, take this bad shot from me in the dark, too dark to see. Whatever I hear, I won't believe. No, you believe it. I did all of it. Feel like looking on heaven's door. Love you, Toby. Mean it. I love you too. To w zasadzie wy jesteście po czyjej stronie? All I wanted to do was paint. It was like I couldn't control it. It just makes you think of stories. I suspect that there may be something in the human condition that draws us to violence. Unlike most murder stories, this one still lacks the chapter everyone expects. I pray, but I'm lost. Am I just praying to silence? Olá pessoal, bem-vindos ao Bunker, hoje com o último programa da nossa retrospectiva cultural 2017. Também, curiosamente, o último programa deste ano que já vai tarde demais. Pois é, vamos então falar destes filmes que mexeram aqui com o coração e com a cabeça do Bunker. E logo de cara já vamos tirar o Chewbacca vegano da sala e falar sobre Guerra nas Estrelas, Os Últimos Jedi. E venhamos e convenhamos, pessoal, é impressionante que mais de 40 anos depois, uma aventura de ficção espacial consiga ainda causar tanta comoção, causar tanto debate, causar tanta discussão, seja entre fãs, entre críticos, entre palpiteiros por aí afora, e que realmente um negócio bem tenso mesmo, assim. A primeira é a história do Luke e da Leia. O arco do Paul Dameron é o arco que funciona da seguinte forma: ele essas e algumas outras milhares de razões que eu poderia dar aqui, mas quem sabe um dia eu faço um programa especial sobre o Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas, Os Últimos Jedi não é apenas um dos grandes filmes do ano, mas é um dos grandes filmes da saga. E esse ano foi mais um ano que vários super-heróis apareceram nas telonas. Teve Logan, teve os Guardiões da Galáxia, teve o Homem-Aranha com Homecoming, teve até a Liga da Justiça, né? Meu Deus. Mas o grande filme de super-heróis do ano, até para vocês decenautas não acharem que eu tenho alguma birra com a DC, a meu ver, foi o filme da Patty Jenkins, A Mulher Maravilha, com a nossa querida Gal Gadot. E aí vocês devem se perguntar, mas por que você coloca justamente a Mulher Maravilha como um grande filme de super-heróis do ano? Pelo seguinte, pessoal. Primeiro, Patty Jenkins conseguiu fazer um filme desse dentro da
monstruosa organização que deve ser a DC Warner na produção dos seus filmes é estupendo. Ela consegue dar um tom muito pessoal ao filme, ela consegue trazer aspectos autorais para um mega super blockbuster. Algo que é um ponto forte também do filme do Rian Johnson, Os Últimos Jedi. Isso é, você perceber que as grandes majors, as grandes donas do mundo do entretenimento permitem que seus diretores consigam dar um tom autoral a esses filmes, é um grande passo para a indústria que a gente tem que perceber. Mais ainda, o que eu acho que a Patty Jenkins, juntamente com a Gal Gadot, possuem e que é essencial para que a DC Warner consiga resgatar do fosso os seus filmes de super-heróis, é que elas compreenderam a personagem. Elas conseguiram trazer tudo aquilo que a Mulher Maravilha representa: a dignidade, a esperança, a bondade, esses aspectos que são muito inerentes, inclusive, aos personagens da DC Comics e que estava faltando a este universo. E o terceiro ponto que acho fundamental para estes tipos de filme, para entendermos para que servem estes filmes, está em uma cena que a Patty Jenkins constrói logo no começo do filme, quando você tem a pequena princesa Diana treinando com os braceletes para ser uma amazona. Aquela cena de fundamental importância, por quê? Porque mostra para quem esse tipo de filme interessa, mostra para que esse tipo de filme existe. Esse tipo de filme existe não para ficarmos aqui cheios de elucubrações mega ultra filosóficas, políticas e existenciais sobre os filmes. Isso pode acontecer, mas esses filmes são filmes feitos para as crianças. Esses filmes, como o da Mulher Maravilha, como deveria ser da Liga da Justiça, Guerra nas Estrelas, os filmes da Marvel, eles são essencialmente filmes para crianças, para a diversão das crianças, para a imaginação das crianças. Nós, adultos, podemos assistir, gostar, nos divertirmos, mas se você coloca muito racional nesse tipo de filme, você perde justamente a magia. E isso que é fundamental para esse tipo de cinema, isto é, ser mágico. Aquilo que o Disney ensinou a todos nós. Indo agora para um cinema mais adulto, mais cabeça, mais cheio de coisas para serem ditas, vamos falar de Hell or High Water, o filme do David Mackenzie, um diretor escocês que tinha feito um belo filme aí com Ian McGregor e Eva Green chamado Sentidos do Amor. Por favor, assistam, vocês vão gostar, confiem. E ele fez agora Hell or High Water, que conta a história de dois irmãos que saem pelo oeste americano assaltando bancos e são perseguidos pelo personagem do Jeff Bridges. É quase como um western moderno, cheio das grandes tiroteios, perseguições e coisas afins, e o David Mackenzie compreende aí toda a mitologia do western, tanto que uma das primeiras cenas do filme ele faz uma panorâmica assim de uma parede e você percebe 3 cruzes nessa parede, então ele já traz aí todo um sentimento metafísico para a sua história, e eu acho fantástico o modo como ele conduz a história. É um filme pequeno, um filme interessante de você observar os detalhes do filme, as conversas, os diálogos, que ele vai dando aquela profundidade aos seus personagens de forma muito sutil, que vale a pena acompanhar. O destaque também para este filme é a trilha sonora do Nick Cave e do Warren Ellis, que nos conduz por esta aventura de redenção e drama no oeste americano. Hell or High Water, assistam aí. E pode a poesia ser transposta para a grande tela? Pois é, está aí o filme do Terence Davis, A Quiet Passion, sobre a vida da Emily Dixon, provando que sim, isso é possível. Emily Dixon vivida pela Cynthia Dixon, conhecida do grande público por Sex and the City. Pois é, mas aí está ela provando que não só é uma grande atriz, como ainda há toques de pura genialidade na interpretação dela. E este filme prova que a grande arte existe, está presente no nosso dia a dia cultural. É que a gente presta mais atenção nas coisas ruins, né? Nas porcarias, naquilo que todo mundo está falando. Só que muitas vezes é bom nós recuperarmos um pouco o silêncio em meio a toda essa histeria. E tá aí um filme que nos convida justamente a isso, ao silêncio poético. E com esse barulhinho de chuva aqui ao fundo, agora nós vamos falar de um dos filmes mais arriscados do ano para o diretor. Eu não sei se eu teria coragem de fazer um filme desse se eu recebesse a oportunidade, mas o Denis Villeneuve teve coragem e assumiu aí
a continuação ou retomada do projeto Blade Runner, por assim dizer. E ele fez Blade Runner 2049 com Harrison Ford, com Ryan Gosling, e trouxe aí um dos grandes filmes do ano. E para mim o grande mérito do Villeneuve neste filme é também aí realmente aprofundar muito daquilo que tinha sido apresentado no primeiro filme. Todas as discussões do filme são mais profundas, todas as discussões sobre a existência, sobre o drama da existência, sobre as questões metafísicas que estão presentes no primeiro filme se apresentam aqui de forma ainda mais pujante e bela. E mais ainda, o Villeneuve ele consegue sim respeitar vários aspectos do primeiro filme, mas trazer elementos novos, discussões novas. Por exemplo, a questão da paternidade, a questão da existência de quem somos nós neste universo. Já estava no primeiro filme, mas aqui ele fica mais evidente ainda. A singularidade da vida, muito bem representada pelos flocos de neve ao final do filme. E o nosso próximo filme foi o último filme dirigido pelo diretor Andrzej Wajda, que ao retratar a história do artista polonês, Władysław Strzemiński, algo assim, vocês que falam em polonês aí, por favor me perdoem, vai nos mostrar com toda a crueza o que é viver sob um regime totalitário. É um dos filmes mais importantes aí para quem realmente se preocupa com essa questão da arte sobre o totalitarismo, mais ainda da função da arte em um momento de escuridão, em um momento em que tudo parece nos conduzir à ruína absoluta. E eu vou confessar que eu saí do filme bem abalado, assim, porque eu não conhecia muito da história do artista, e o modo como o Wajda conta a história realmente nos toca e nos vem como um soco na cara, assim. Belíssimo filme, Aftermath. E o nosso próximo filme me fala de rock and roll, fala de poesia, fala de amor, e eu só posso estar falando de Terrence Malick com De Canção em Canção, Song to Song, um dos filmes mais também aí desprezados pelo grande público, desprezados pela grande crítica. Quase ninguém gostou do filme, porque afinal o Terrence Malick é hermético, não fala coisa com coisa, não explicita a história logo aí de cara pra gente, enrola muito, fica só filmando gente bonita em grandes casarões. Isso é o que você pode ver pela superfície. No fundo, o que o Malick está fazendo é justamente uma grande meditação nos últimos filmes, e nesses aqui em particular, sobre a nossa existência, sobre a condição humana. E nesse último filme, o Malick pega aí justamente o ambiente do rock and roll, o ambiente dos poetas, o ambiente daqueles que idolatram o desraigamento dos sentidos, e mostra o quanto isso pode nos levar ao fundo do poço, literalmente. E, de outro lado, ele mostra quanto Eros pode se transmutar em caritas, em amor. É isso daí. Terrence Malick com De Canção em Canção, como vocês sabem, não ia deixar de estar aqui. E o preço da utopia, o preço dos nossos sonhos, o preço de buscar aquilo que está além do nosso alcance. É isso que vem nos apresentar James Gray com A Cidade Perdida de Zeta, ou A Cidade Perdida de Z, aqui para o nosso linguajar mais popularesco, mais popozudo, digamos assim. James Gray, junto com o nosso motoqueiro preferido da história, Jax, vem aí contar a história justamente deste explorador que, aliás, agora que me toquei, não só o Jax, mas também tem o Peter Parker. É um filme cheio de celebridades aí. O James Gray conta a história deste pesquisador, uma história real, inclusive, que foi atrás do Eldorado na floresta amazônica, da sua utopia. E aí o James Gray vai fazer esse grande tratado sobre a obsessão, sobre este demônio que pode nos corroer a alma e a vida. É um filme de estupenda beleza plástica. Realmente você fica embasbacado. Se vocês não viram no cinema, sinto informar, mas perderam muito. Aliás, tem uma coisa bem interessante. Por mais que se fale da morte do grande cineasta, desse cara que trabalha para o cinema como forma, como estética, 2017 foi um ano muito bom para o cinema. Você teve aí A Cidade Perdida de Zeta, você teve o De Canção em Canção, você vai ter agora um dos grandes filmes do ano, talvez o grande filme do ano, porque o primeiro vai ser um filme do ano passado, vocês vão entender a conta, que é Dunkirk, do Christopher Nolan, o épico que ele fez sobre a Segunda Guerra Mundial. E o filme é um desbonde, assim, em termos cinematográficos, em termos de narrativa, em termos de sentido existencial. O filme é assim para você ver, rever e guardar e mostrar para os seus filhos.
ele divide a sua narrativa em 3 partes: terra, água e mar. E essas 3 partes, essas 3 narrativas vão aos poucos se juntando graças ao tempo. E o modo como ele domina o tempo narrativo é algo assim, você falar, não, é uma lição de roteiro, uma lição de cinema. Fora isso, o Nolan nos apresenta uma história sobre perseverança, sobre a resistência diante das adversidades, sobre o drama da guerra. É um filme também sobre a esperança que nasce da nossa persistência e, mais ainda, é um filme, no final das contas, sobre a fé no espírito humano. Enfim, Dunkirk como grande filme de 2017, se não fosse por um filme de 2016 que é nada mais, nada menos do que a obra do Martin Scorsese, que é Silêncio. Filme que é simplesmente uma das obras-primas da história do cinema, uma das obras-primas da história da meditação sobre a fé, sobre Deus, sobre a cristandade. É um filme que você pode colocar aí no mesmo patamar de filmes como A Palavra, do Dreyer, ou então A Paixão de Joana d'Arc, do Bresson, e por aí vai. Assim, realmente é de uma profundidade existencial que poucas vezes vocês vão ver na história do cinema. E não tem quem não assista esse filme e não saia derrubado do filme de alguma forma. E assim, eu falo aí também das pessoas que não gostaram do filme. Mesmo que você não goste do filme por algum aspecto talvez teológico ou mesmo narrativo, ainda assim é um filme que te obriga à reflexão, que te obriga a meditar sobre a fé, que te obriga a meditar sobre o que é imitar o Cristo. Parem para pensar nisso. Um filme, uma obra de arte que te faça pensar sobre a imitação do Cristo nos nossos tempos tão banais, tão fúteis, tão cheios de insta-momentos por aí, cara, não é pouca coisa. Então está aí, a meu ver, o grande filme do ano. É um filme, como falei, de 2016, mas passou nos cinemas brasileiros em 2017, por isso encabeça a lista aqui. Se fosse para pensar só 2017, estaria Dunkirk na lista, com toda a certeza no topo. Então é isso de cinema, mas eu queria falar aqui um pouco para vocês de 3 documentários que acho que valem muito a pena assistir. O primeiro deles é o documentário sobre a vida e a obra do nosso querido David Lynch, The Art of Life, que é dirigido por 3 diretores, então não vou lembrar aqui o nome deles, mas eu ponho na legenda aí para vocês depois. Traz uma perspectiva sobre a vida do David Lynch, sobre a obra do David Lynch, mas não tanto como cineasta, mas especificamente como artista plástico. E aí vocês vão perceber o quanto a visão de artista plástico do Lynch vai influenciar a sua obra cinematográfica. É um filme também que retrata essa grande meditação sobre o que é arte, sobre qual o papel do artista no mundo e, mais ainda, quais são os conflitos que movem o artista. E está aí, David Lynch, The Art of Life. E todo mundo aqui conhece aquela máxima, as ideias têm consequências, que inclusive é um livro fabuloso do Richard Weaver, que aliás vocês deviam ler, ou pelo menos reler aí. E um documentário chamado American Anarchist, do Richard Siskel, vem justamente responder a esta questão. Qual o peso das nossas ideias no mundo? Quais as responsabilidades que temos para com as nossas ideias? Em 1960, um autor de 19 anos escreve um livro chamado The Anarchist Cookbook, trazendo aí várias receitas de como fazer explosivo, de como fazer coquetel molotov, de como roubar bancos, uma fauna de informações deveras interessantes para qualquer um que queira praticar algum ato ilícito no mundo. Este jovem chamava William Powell. Both women had copies of the Anarchist Cookbook. Court documents say they were influenced by ISIS. Sim, isso mesmo. O livro do Powell foi responsável por alguns dos grandes atos terroristas dentro dos Estados Unidos e fora também. E o que ele vai buscar do Powell é: e aí, você assume a responsabilidade pelas suas ideias? E Ezra Edelman traz para nós aquilo que talvez seja uma das grandes aulas de como se faz um documentário na história, que é o seu estudo da tragédia de O.J. Simpson. E assim, não confunda esse documentário que eu estou falando. Esse documentário é um documentário produzido pela ESPN, que é diferente do que a série que a Netflix colocou no ar, que é sobre o julgamento do O.J. Simpson, que não é ruim, é uma série até interessante, só que o que falta nessa série, assim, se você não conhece muito da história, você não entende porque é tão importante esse julgamento do O.J. naquele momento. E aí é justamente onde esse documentário da ESPN vai mostrar, e
escavar a fundo a tragédia do O.J., que é a tragédia da América. Esse documentário vai mostrar exatamente o momento em que você percebe que todo esse discurso politicamente correto, especialmente nas questões raciais, termina sendo uma fonte de perversidade imensa. Pois é, pessoal, agora com o temporal caindo lá fora, a gente encerra essa nossa retrospectiva cultural de 2017, encerramos este ano que não vai deixar muita saudade. Espero ver vocês aqui em 2018, eu espero continuar aqui em 2018, para falar a verdade. Pois é, tem muita coisa boa planejada, mas vai depender muito do apoio de vocês. Por favor, divulguem o canal, comprem as camisetas do Bunker, apoiem o canal da forma que vocês conseguirem e vamos torcer para que 2018 seja um ano melhor para todos nós. É isso aí, pessoal. Até o ano que vem. Tchau, tchau.